Fala, galerinha do nono ano, minha turminha amada, como vocês estão? Vamos lá falar sobre a sociedade no continente asiático, né? O que é que vem acontecendo com tantos conflitos, tantos problemas. Vocês até questionaram semana passada sobre isso e eu disse semana que vem eu explico, porque era de fato o assunto dessa semana, tá bom? Então vamos começar falando, né, por que uma nação ela reivindica independência. Quais os principais fatores, né, que levam uma nação a reivindicar a independência? Entre os mais relevantes, a gente pode citar diferenças de cultura, falta de identificação com o Estado, com o tipo de governo ao qual o país está atrelado, né? Então, às vezes a população que reside naquele país, a maioria pertence a uma determinada religião e o governo a outro, as diferenças também étnicas, culturais, a questão de não aceitarem o que o governo impôs, né? O sistema de governo está impondo para a população. Então, são inúmeros os fatores que levam uma nação a reivindicar a independência, tá certo? Muitos motivos levam. Vamos começar essa imagem da Catalunha, porque ela saiu por acaso, que é Catalunha na Europa, a gente já falou sobre isso. Então vamos começar a falar da região do Tibete e da China, né? Tibete ou Tibete. Qual é a origem do conflito entre o Tibete, né, e a China? Porque o Tibete e a China têm um conflito muito antigo. Qual é a origem desse conflito, né? A origem está nas mudanças na conjuntura do poder na China. Em 1911, a China passou a ser uma república e em 1949 adotou o regime comunista, que está até hoje, né? Passando a subjugar a cultura tibetana. Então, o regime comunista, ele subjugou, diminuiu a cultura tibetana e ameaçou a autonomia do seu território. Porque o Tibete era um território autônomo dentro da China e desde então ele se mantém nesse atrito, né? O Tibete quer a independência e a China impõe restrições ao Tibete. Então tem uma questão religiosa muito grande, né? Esse conflito entre o Tibete e a China é uma questão religiosa, é uma questão de falta de respeito aos costumes antigos, é uma questão em impasse entre os governos. Então é uma questão muito antiga, né? Que você vê o Tibete, que é uma área entre Nepal, Índia, Butão e China. Então, quais as consequências desse impasse, né, entre China e Tibete na atualidade? Após o malogro do acordo dos 17 pontos, porque eles fizeram um acordo, né, de 17 pontos entre China e Nepal, as duas nações se comprometeram a encontrar uma solução democrática para o conflito, mas não foi honrado esse acordo pela China, né? O Dalai Lama vive no Tibete e o integrante do governo tibetano migraram para a Índia e solicitaram asilo político na Índia. A gente sabe que o Dalai Lama, que é o líder do budismo, ele vive no Tibete, né? Tem até o filme que eu acho que eu já pedi para vocês assistirem, que é 7 anos no Tibete. É um filme muito interessante que mostra a cultura, a história do Dalai Lama, mostra... É uma ficção, mas fala muito sobre a cultura do Tibete. Então, quem puder assistir tem no Netflix, 7 anos no Tibete. E é com o Brad Pitt, que é um ator e tanto, né? Então, quando esse conflito se acirrou entre China e Tibete, o Dalai Lama e os integrantes do governo do Tibete fugiram para a Índia, pedindo asilo político na Índia. E assim, desde a década de 1960, o Tibete é considerado uma região autônoma. Mas essa autonomia é questionada pela China, né? A China não aceita a autonomia do Tibete e não abre mão do controle do território. Então, eu acho que esse conflito mostra até no filme sobre esse conflito. Assistam esse filme, ele é incrível, ele é longo, mas é incrível. Mostra esse conflito, porque o Tibete é uma região que se considera desde 1960 autônoma, né? A Índia defende a autonomia do Tibete e a China não aceita a autonomia do Tibete. Ela quer manter o controle do território tibetano. Então, isso é um conflito que já dura muito tempo, né? Mas procurem assistir esse filme que vocês vão entender bem legal.
E aqui tem outro conflito na Ásia muito conhecido é o conflito da Caxemira, né? É esse conflito entre Índia e Paquistão. Aqui a gente vê a Caxemira, a Índia, o Paquistão, a Índia de azul, o Paquistão de verde, azul é roxo. E há uma rivalidade entre Índia e Paquistão pelo território da Caxemira, né? Essa é uma rivalidade também antiga, né? A origem é política e principalmente religiosa. Uma vez que ambos foram colonizados pela Inglaterra, tanto Paquistão quanto Índia foi colonizado pela Inglaterra, mas eles têm religiões predominantemente diferentes. A Índia é hinduísta e o Paquistão é islâmico, né? A gente tem que lembrar disso. Enquanto na Índia a maioria é hindu, no Paquistão a religião predominante é o Islã. Então, embora essa situação na Índia, embora eles sejam colonizados pela Inglaterra, a religião é totalmente diferente. E a religião são ambos países muito religiosos, né? E embora esteja situada dentro da Índia, a Caxemira ela tem uma população islâmica muito grande, de maioria. Então a Caxemira ela deseja se integrar ao Paquistão devido a esse povo majoritariamente islâmico. Imagine só, o território da Caxemira está dentro da Índia. A Índia é um país hindu, né, que vive dentro da cultura, do governo, os preceitos hindus. Só que essa região da Caxemira, ela é uma região que tem uma população extremamente islâmica. E ela quer a liberdade, ela quer a autonomia de não pertencer à Índia. Ela quer pertencer ao Paquistão devido à questão religiosa, né? Aos preceitos religiosos, ao governo. Porque a Caxemira tem uma população islã, então ela quer pertencer ao Paquistão. Só que a Índia, ela não abre mão desse território da Caxemira, principalmente pelos seus recursos naturais. Então, no entanto, o governo indiano ele não admite perder a Caxemira, não, para o Paquistão, né? Mantém a província sob comando, coloca exército, tudo, para que a Caxemira continue pertencendo à Índia. Então, é um embate muito grande, principalmente por causa de um recurso natural. Qual é o principal recurso natural que a Caxemira tem? Adivinhem, a Caxemira, ela abriga a nascente de 4 dos 5 rios do Paquistão, sendo um em que o controle da água é bastante disputado. Então, imagine uma região seca lutando por causa de água. Então, já é uma briga por causa de água, né? Então, a Caxemira, ela tem um grande recurso natural, que é a água, né? A nascente de 4 dos 5 rios do Paquistão, né? Então, a Índia, ela controla toda essa água que sai da Caxemira para a população indiana. Então, você vê bem, né, todo esse conflito. E tem aquelas partes azuis ali são controladas pela China, são reivindicadas pela Índia. Aí tem a Índia embaixo, tem o Paquistão em cima. Aí parte da Caxemira controlada pelo Paquistão, outra controlada pela Índia. E assim, desde 1948 tem esse conflito. Uma população enorme de milhões de pessoas, né? Enquanto a população quer a independência, a Índia não aceita. Então, quais as consequências, né, da Caxemira para essa região? Na província, há muitos conflitos armados de grupos extremistas. Na Caxemira também tem o exército indiano que reprime os conflitos na Caxemira, né? Qualquer manifestação de independência dentro da Caxemira é reprimido pelo exército indiano. Esses grupos já promoveram vários atentados terroristas contra os alvos hindus, no campo, nas grandes cidades. Então, são conflitos armados, tá? Aí a gente chega agora e se questiona, né? Qual é a crítica feita pela comunidade internacional aos dois países, ao Paquistão e à Índia, né? Porque a comunidade internacional não faz nada, ela não toma nenhum posicionamento. O que é que ela faz? Quais as críticas? Né? A comunidade internacional, ela critica o gasto excessivo de armamentos que a Índia investe, diz que há pouco investimento na área social, diz que a Índia gasta mais com armamento do que com os programas sociais, né, como saúde, educação, saneamento básico.
E há 2 países em grande parte da população vivem em situação de pobreza. Tanto o Paquistão quanto a Índia, uma grande parte da população, milhões de pessoas vivem em estado abaixo do nível da pobreza. E em vez de investir em ajudar a população, eles investem em armamento. Então isso é uma crítica que a comunidade internacional faz. Lembrando que a Índia foi colonizada pela Inglaterra, né? Índia e Paquistão foram colonizados pela Inglaterra. Então esse conflito começou no processo de colonização, tá bom? Chegando agora, vamos falar desse serzinho tão fofo que foi Mahatma Gandhi, ou Mahatma Gandhi, né? Ele teve um papel importantíssimo no processo de descolonização da Índia. Ele ajudou a Índia a passar por esse processo de independência. E ele ganhou também o Prêmio Nobel da Paz. Gandhi, ele pregava muitas coisas e ele lutava pela independência da Índia, mas ele era contra os conflitos armados, né? Então, Gandhi, ele foi o grande líder da independência da Índia. Ele adotou uma estratégia de não violência e do diálogo. Ele pregava que deveria haver diálogo com as autoridades britânicas, com a Inglaterra, e lutar pelo processo de independência da Índia, mas não de forma armada, mas sim de forma pacífica. Ele pregava a não violência. Então, eram protestos maravilhosos, era muito lindo de se ver um país inteiro, uma população de bilhões de pessoas lutando pela independência, mas sem ser um confronto armado. Eles não queriam a violência, né? Então, ele pregava até uma ideia que era chamada a ideia da desobediência civil. Gandhi, ele pregou a desobediência civil, que consistia em boicotar os produtos ingleses. As pessoas não comprarem, os indianos não comprarem os produtos ingleses, boicotando assim o comércio da Inglaterra dentro da Índia. Era o conceito de desobediência civil de Gandhi, né? Tem essa frase: a intolerância é em si uma forma de violência e um obstáculo ao desenvolvimento do verdadeiro espírito democrático. Ele era um ser evoluído, hindu, né? Hinduísta, e ele falando da desobediência. A desobediência civil é um direito intrínseco do cidadão. Não ouse renunciar se não quer deixar de ser homem. A desobediência civil nunca é seguida pela anarquia. Só a desobediência criminal com a força, reprimir a desobediência civil é tentar encarcerar a consciência. Que era justamente isso, de que a população indiana não era obrigada a comprar os produtos ingleses, que eles poderiam comprar e fabricar produtos dentro da Índia, que a Índia tinha todo o direito de ser independente da Inglaterra, porque ela tinha condições para isso, e assim ele conseguiu nessa liberdade. Minha gente, o tempo está acabando, eu vou ter que correr. Vamos lá. Vocês me pediram para falar dos conflitos que estão ocorrendo na Tailândia atualmente, né? Eu pedi para vocês pesquisarem, amanhã a gente tira as dúvidas. Mas a Tailândia, pessoal, ainda ela vive sobre monarquia. Então é um problema muito grande. Milhares de manifestantes, eles foram às ruas esse último mês em protestos, no mês de outubro, celebrando também protestos que ocorreram estudantis em 1973, que resultou na morte de diversos estudantes. Então, é um protesto contra o governo, desafiando as ordens da monarquia. A monarquia impôs várias coisas, né? Eles carregaram cartazes exigindo a liberdade de manifestantes que foram presos durante os protestos. Manifestantes enfrentaram os policiais, houve canhões de água, laser. E a Tailândia, o governo decretou estado de calamidade. É estado de calamidade que chama? Decretou estado de emergência, né, por causa desses protestos, e proibiu reuniões com mais de 4 pessoas. Isso levou os manifestantes para a rua para lutarem contra esse desfile. Estava tendo um desfile da monarquia tailandesa, né, e eles usaram o símbolo daquele filme de Jogos Vorazes, a saudação do filme Jogos Vorazes, como símbolo dos protestos dele contra o governo. Então, eles estão usando esse símbolo do filme Jogos Vorazes, pedindo a libertação da Tailândia desse governo monarca, né? Pedindo
são protestos pró-democracia, pedindo a democracia para que o governo caia, que é um general que lidera, Prayut Chan-o-cha, eu não sei falar o nome dele direito, mas eles querem que o governo do general caia e haja uma democracia, né? O voto, que as pessoas possam